Eu não posso porque eu sou menino. Eu não posso porque eu sou pobre. Eu não posso porque eu sou preto. Menino, um dia você vai ser homem. Pobre, quem sabe, amanhã você pode ser rico. Agora, preto, meu filho, é pra vida inteira. Preto com muito orgulho de sua cor. E não deixar ninguém fazer pouco de você. E o senhor me ensina a lutar, mestre? Eu tô há 50 anos aprendendo a arte da capoeira. Pra te ensinar tudo, vai levar mais 50 anos. Vem cá. Quem foi que te ensinou a andar? Minha mãe, mas meu pai? Foi não, Manuel. Quem te ensinou a dança foi seu corpo. Foi andando aqui, ali. Manuel, deixa o cascudo, Manuel. Ninguém dá conta que esse cascudo voa. É pesado e tem as asas fininhas. Até a ciência jura que esse besouro não voa. Mas olha que maravilha. Olá, nós estamos aqui. Seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Maico e vou estar aqui com vocês para transmitir essa aula. Essa aula é dividida em duas etapas, porque nós não tivemos a aula passada, então tivemos que dividir essa aula em duas etapas, ok? Então preste bem atenção à aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar aí com vocês a capoeira. Como a gente vem trabalhando com vocês os temas sobre artes marciais, ok? Então, o tema de hoje é sobre a capoeira. O que é a capoeira, o que se caracteriza, qual a sua origem. Vamos à nossa aula de hoje, ok? Então, lá, nós vamos trabalhar sobre a questão histórica da capoeira. Como foi que a capoeira surgiu? Então, a capoeira, como nós podemos ver, está ligada à história dos negros que vieram para o Brasil. Então, esses negros, eles vieram para o Brasil acorrentados e escravizados. Mas como começou esse processo? Por volta do século XVI, os portugueses acharam conveniente explorar os negros como fonte de produção de renda, de recursos, e escravizaram os negros lá da África. Então, o primeiro navio negreiro vai chegar por volta de 1530 ao nosso território, trazendo os negros. Eles vinham os navios negreiros, que eram também chamados de tumbeiros, que eram lugares horríveis, onde se colocava inúmeras quantidades de negros para poder trazer eles para o Brasil. Então, eles se defecavam uns nos outros, urinavam, jogavam comida para eles, eram tratados como bichos e animais e eram espancados durante a travessia para o território brasileiro. E aqueles que sobreviviam eram vendidos. Geralmente eles morriam, muitos morriam, por isso era chamado o navio de tumbeiro. E quando chegava-se ao porto, chegava aquele mau cheiro de gente morta, de fezes e urina, e eles eram depois lavados e vendidos. Geralmente um negro vivia quanto tempo num processo de escravidão? 10 anos só. E isso durou 358 anos. Esse processo de escravidão durou no nosso país. Okay? E em 1888, no dia 13 de maio, a princesa Isabel vai assinar aí o decreto que acaba com a escravidão, mas não acaba mais ou menos assim não, tá? Ela assina, termina a escravidão e os negros são jogados para fora das fazendas e das senzalas. E o que acontece agora com eles? Não tem terra, não tem comida, não tem casa, não tem moradia, não tem nada. O que vai acontecer com eles? Na verdade, alguns vão ficar mendigando a volta da escravidão, na porta da senzala, na porta da fazenda, pedindo para ser reescravizado novamente. Outros vão para a escravidão clandestina, outros vão para o subemprego, trabalhar ganhando miséria, outros vão se tornar marginais, né, para roubar.
para poder sobreviver, vão se tornar meio que delinquentes para poder sobreviver. Porque, ora, eles estavam na escravidão, depois eles viviam lá, mas tinha comida, tinha água, tinha moradia, eles podiam, de uma certa forma, sobreviver. Agora eles estão fora da escravidão, eles não têm casa, não têm moradia, não têm nada, eles estão jogados no meio da rua como lixo, ok? E o que acontece, né? Eles vão ocupar os lugares mais inóspitos que existem, grutas, morros, né? Do Rio de Janeiro, as favelas vão ter origem nesse processo. Aí nós temos a Lei Áurea, fotos reais de pessoas escravizadas, aqui, pessoas escravizadas, que a gente pode ver, essas fotos aqui são reais, e aqui é uma foto que é uma relíquia que foi encontrada aí em senzalas, desenhos que foram colocados nas paredes das senzalas que retratam cenas africanas, né? Que é muito interessante isso, né? A arqueologia brasileira descobriu aí essas relíquias que mostram que os negros tentavam lembrar do quanto eles eram livres lá na África. Vamos lá. Então, no próximo slide aqui, nós vamos tratar da seguinte questão. Eles vieram de onde? Da África, aqui o continente africano, e vários povos, como a gente pode ver aqui, foram trazidos para o Brasil, para as Américas, para a América do Norte, América Central, América do Sul, e foram enviados para a África, ok? Esses negros eram compostos, basicamente, de bantus e urubás. Então, esses dois grupos, os bantus e os urubás, eles vieram para o Brasil. Também os negros malês são bastante interessantes a gente analisar esses aspectos que a gente vai ver agora. Então, a evolução. Como surgiu a expressão, a origem da capoeira? A capoeira não é de origem negra, como muita gente pensa, a palavra não é de origem negra, a palavra é de origem tupi-guarani, que era a língua falada no Brasil, no tempo que o Brasil era colonial. E significa mato ralo ou cesto de cipó, ou feito de palha ou de cipó. Também pode-se dizer que é a pessoa que carrega o cesto de cipó com frutas ou animais, né? Que vendia tal ou tal. Quem que fazia esse trabalho eram os negros, por isso passou a se dizer assim, aí o capoeira, aquele cara que vende, porque existia vários tipos de escravos, existiam os escravos que eles saíam livremente para trabalhar, eles trabalhavam e o recurso que eles ganhavam das suas vendas, do seu trabalho, ele tinha que dar para o seu patrão, é verdade. No Brasil existiam os escravos de ganho, e eles ficavam fazendo serviço para as outras pessoas e o dinheiro que eles ganhavam eles tinham que dar para o seu patrão. Existiam muitos desses escravos de ganho, tá? Então, agora nós vamos ver a evolução. A evolução, como aconteceu esse processo. Então, nós vamos ver aqui as comunidades bantus e urubás que vieram para o Brasil eram das regiões de Moçambique, Angola, Nigéria, Benin, Togo, Serra Leoa e Congo. Eles trouxeram para o Brasil uma coisa muito interessante, que era o negolo. O negolo era uma dança da zebra, ou dança que representava um ritual de passagem, que consistia em ataque e defesa, mas também eles ganhavam o direito de casar. Então, os meninos, né, por volta de uma certa idade, eles faziam esse jogo. Quando eles ganhavam, eles tinham o direito de escolher uma das meninas para casar, certo? E aí eles casavam. Então eles trouxeram essa cultura aí para o nosso país, e foi bastante interessante, porque essa cultura vai se misturar com a cultura indígena. Os índios já praticavam, de acordo com a gramática de Anchieta, uma atividade chamada, um jogo chamado de capoeira, e possivelmente essa atividade vai ser uma fusão da cultura negra com a cultura africana, como a gente pode ver aqui no texto. Então, olha só, a capoeira ela não é só de origem negra, né? Ela tem a origem indígena também, o próprio nome em si é de origem indígena, certo? E possivelmente nós vamos ter a influência dos dois. Mas como se joga capoeira, né? A gente vai ver isso na segunda aula da gente. Alguns aspectos aí bem simples da nossa aula vai falar sobre essas questões. Mas agora nós vamos tratar de como se organiza, né? Para ter o jogo de capoeira é preciso ter um conjunto musical.
Tem instrumentos musicais. Quais são os instrumentos? Temos o agogô, o pandeiro, o berimbau, né? O reco-reco e o atabaque, que são instrumentos utilizados para formar o jogo da capoeira, porque é através da ladainha, da boa música e através do som dos instrumentos que se aprende os principais movimentos de capoeira, que tem uma roda, onde as pessoas começam a entrar naquele jogo de capoeira que consiste em uma atividade que envolve 4 elementos da cultura corporal. 4 elementos. Quais são eles? Jogo, dança, luta e ginástica. Então é muito rico. Além de ter esses elementos da cultura corporal, ele tem elementos da musicalidade, tem elementos das ladainhas, das letras de música. Então é uma cultura muito riquíssima, extremamente riquíssima, tá? E que nós precisamos valorizar muito, porque é uma cultura criada no nosso país, uma luta criada em nosso país, que possivelmente pode se transformar em arte marcial ou jogo, como se diz, esporte de combate, enfim, pode evoluir. Existem 2 tipos básicos de capoeira que a gente vai ver na nossa próxima aula. Na aula de hoje nós estamos terminando por aqui e queremos que você leve em consideração aí alguns aspectos. Vamos falar sobre a próxima aula, tá? A próxima aula da gente, nós vamos trazer um tema aí para vocês que são os fundamentos da capoeira, tá? Nós vamos trabalhar esses aspectos. Hoje nós trabalhamos os aspectos do quê? Da história. Nós vimos que a capoeira se originou aí das comunidades negras com influência indígena e quando os negros foram trazidos para o Brasil pelos portugueses para serem escravizados. E eles tentavam aí fazer um processo de resistência e a capoeira era essa manifestação de resistência, um dos aspectos da manifestação de resistência, onde eles usavam o movimento corporal para libertar o corpo e se emancipar enquanto indivíduo. Ainda hoje precisamos lutar contra os processos de exploração do homem pelo homem e contra o preconceito que existe em nosso país. Por isso, nós precisamos prestar bem atenção nas nossas atitudes e ações para nós não manifestarmos atitudes preconceituosas com relação à cultura africana e com relação à cultura indígena dentro do nosso próprio país, ok? Então, nós vamos agora passar para você refletir aí sobre como conseguir o texto que o professor vai disponibilizar. Observe bem, nós temos aqui o código QR, você pode colocar o smartphone e tirar uma foto, né? Lá ele gera um link para você e esse link vai fazer você acessar o conteúdo em forma de PDF. Ou eu vou disponibilizar o link que está aqui, deixa eu ver, né? Você clica na parte azul e aí você vai poder acessar esse conteúdo em PDF, em texto, ok? Aqui você passa apenas colocar aí nesse vídeo que está rolando para você aqui na internet, você pode colocar a sua câmera, clica lá, tem um íconezinho que faz leitura do código QR. Com essa leitura do código QR, você vai clicar e ele vai abrir automaticamente para você o texto para leitura, ok? Além disso, a gente quer que você faça o seguinte, que você faça a tarefa online. A tarefa online está aqui do lado e é importante que você faça a tarefa online. A tarefa online vai estar na forma de link, como a gente disponibilizou aqui. Você clica na parte azul e acessa o link para você responder a tarefa online. Lembre-se que essa aula não termina aqui, ela tem a segunda parte. E nós convidamos você a fazer as tarefas e acessar os conteúdos através da internet. E a aula terminou. Um forte abraço, tudo de bom, até mais, pessoal.